Bom, pessoal, mais uma aula de direito, né? Lei número 9.455 de 97, lei de tortura. Então, a tortura, pessoal, não é um crime hediondo, tá? A tortura é equiparado a hediondo. Logo, né, a gente pode dizer aqui, muito importante, a tortura é inafiançável, insuscetível de anistia, graça e indulto. Então, trazendo as tipificações que são apresentadas na lei, então as modalidades de tortura, né? Nós temos o artigo 1º, inciso 1, ou seja, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. Então, quando a gente fala de tortura, pessoal, não é só físico, tá? A gente precisa lembrar que é físico e ou mental, tá? Os dois ou um ou outro. Então, no artigo 1º, inciso 1, ele traz três modalidades, né? A linha A, B e C. Então, a primeira aqui, tortura prova, com o fim de obter informação, declaração ou confissão. A linha B, tortura crime, para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E a linha C, tortura discriminação, em razão de discriminação racial ou religiosa. E também o artigo 1º, inciso 2, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. É a tortura-castigo como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Então, são essas quatro modalidades apresentadas na lei, certo? Bom, pessoal, uma coisa também que eu queria comentar com vocês, porque às vezes gera muita dúvida nas questões. Observem aqui a leitura, né, do inciso 1, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental. Beleza. No inciso 2 ele fala, submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental. Observem que aqui ele coloca a intenso sofrimento físico ou mental e no inciso 1 ele não coloca intenso. Então isso costuma confundir muito os candidatos nas questões. Depois a gente vai fazer uma aula aqui só de questões de lei de tortura para a gente tentar trabalhar esse intenso, tá? A gente tem que ficar muito atento a isso. Às vezes a gente fica refém da banca por conta dessa confusão do intenso. Eu só estou sinalizando aqui para vocês terem ciência dessa divergência entre o inciso 1 e o inciso 2, tá? Então, trazendo aqui também, pessoal, importante, né, a forma. Então, a gente tem a forma comissiva e omissiva. Quem se omite perante a tortura também responde. Qual a diferença com relação à pena? Para a forma comissiva, reclusão de 2 a 8 anos. Para a forma omissiva, detenção de 1 a 4 anos. Nós também temos aqui a forma, né, qualificada. Quando é que a tortura é qualificada? São duas situações. Quando acontece morte ou lesão corporal. Mas lesão corporal grave ou gravíssima, tá bom? Então, são essas duas possibilidades. O que é que muda? A pena. Por quê? No caso de lesão corporal grave ou gravíssima, reclusão de 4 a 10 anos. E se for qualificada pela morte, reclusão de 8 a 16 anos. Então, com relação à forma, é isso. Agora, outro ponto importante, porque eles gostam de fazer essa mistura, né? De forma qualificada com causas, né? De aumento de pena. Ele gosta de misturar, né? Trocar. E esse aumento de pena, ele é
de 1/6 até 1/3, tá bom? Então, observem que só existe uma variação de aumento de pena, o que deixa isso mais fácil. E a gente só precisa saber o quê? Quais são as causas, né? Então, a primeira, quando essa tortura ela é realizada por agente público, caso de aumento de pena. Outro, mediante sequestro. E para finalizar, quando é realizado contra. E aí vem uma lista, né, de vítimas. Criança, gestante, adolescente, portador de deficiência e maior de 60 anos. Então, são essas possibilidades, né, as causas de aumento de pena. Então, as questões costumam misturar muito isso aqui, né? Outro ponto muito cobrado em questões também, efeitos extrapenais. Então, a gente pode destacar dois aqui. Perda do cargo, função ou emprego público, interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena. Então, pelo dobro do prazo da pena. E para finalizar, pessoal, outra coisa que também pode ser cobrada em questão, tá bom? Para a gente finalizar essa esquematização aí da lei de tortura. Competência. Então, quando a gente fala de competência, tem sempre uma regra. A regra para julgar aí os crimes de tortura é da Justiça Estadual. Porém, se for praticado por agente público federal, Justiça Federal. Se for praticado por militar, Justiça Militar. Outro detalhe aqui, pessoal, para a gente poder finalizar aqui, é com relação, né, ao parágrafo 7º. O condenado por crime previsto nessa lei, salvo hipótese do parágrafo 2º, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Igual lá nos crimes hediondos, né? Esse parágrafo aqui, ele perdeu seu valor conforme decisão do STJ, né, que afirmou não ser obrigatório que o condenado por crime de tortura inicie o cumprimento da pena em regime fechado. Então, esse ponto é muito importante porque as questões gostam, né, de cair em cima disso. No artigo 2º também, outra coisa importante, o disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrando-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então, isso aqui também é um ponto muito importante, tá? Bom, pessoal, então é isso. A gente apresentou aí os principais conceitos dessa lei de tortura, né? Lei número 9.455 de 97. Bom, pessoal, estamos encerrando por aqui. Se gostou do vídeo, deixa o like e siga o canal. Até a próxima e obrigado.